Então, retomando, o militar que tem mais de 10 anos de serviço, 10 ou mais, ele pode se candidatar. E daí ele tem uma estabilidade que não é garantida ali. Embora a estabilidade na brigada e nos bombeiros é 5 anos, tá? Mas aqui a gente está falando de para se candidatar 10 anos ou mais. É o que diz também na Constituição Federal, tá? Daí ele vai para a reserva, ele pode se candidatar, ele fica agregado para se candidatar. Se ele for eleito, ele também ficará agregado nesse período, enquanto ele estiver desempenhando um mandato lá de deputado, por exemplo. Se ele não for reeleito como deputado, ele volta para a brigada, porque ele estava agregado, tá? Agregar significa que ele mantém lá o seu vínculo com a instituição, com o órgão, né? Brigada Militar, ou para os bombeiros militares, daí ele volta. Se tiver menos do que 10 anos, ele é desligado da função, tá? Então é isso. Tem outro caso aqui, condenado a pena de suspensão, ele fica agregado, tá? Só que é uma pena administrativa, né? Que fica suspenso ali, ele fica, então, ele saiu da atividade fim porque está cumprindo a pena de suspensão. Ultrapassados 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como juiz do Tribunal Militar do Estado. Né? Isso aqui, não esqueçam que juiz de Tribunal Militar do Estado é somente para coronéis, né? Do Tribunal Militar, os coronéis participam, tem vaga, são os juízes do Tribunal Militar. Então, quando são convocados aí como juiz, né? Eles ficam, se passar 6 meses, eles saem da função de coronel que eles desempenhavam, né? Como coronel e ficam agregados ali, trabalhando só para o Tribunal Militar do Estado, tá? E por fim, a licença para acompanhar o cônjuge, que também é não remunerada, tá? Essa licença ela não tem prazo definido. O cônjuge que é removido para outro local do território nacional, até para fora do país, no interesse da administração, né? O PM é casado com uma professora universitária que é removida ex officio que é no interesse da administração da cidade X para a cidade Y. Aí o PM trabalhava na X. Daí na Y não tem vaga para PM lá, ele não tem como ele trabalhar lá, né? Daí ele pode ficar nessa licença para acompanhar o cônjuge. Aí ele fica agregado. O que diz essa lei é que a cada 2 anos ele tem que pedir a renovação da licença, tá? Mas ele está agregado ali, significa que ele mantém a sua matrícula na Brigada Militar, tá? Só tem que ter esse cuidado aí de a cada 2 anos pedir a renovação. Servidor militar aqui do eleito, tá? Em atividade com mais de 10 anos de serviço, se eleito e diplomado, será transferido para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço, tá? Até me corrigindo aqui, o Estatuto da Brigada é diferente dos militares das Forças Armadas, então, tá? E o que ele está dizendo aqui, se for eleito, se tiver mais de 10 anos, ele vai para a reserva remunerada, tá? Vai para a reserva remunerada. Daí ele recebe proporcionalmente ao tempo aí de serviço que ele tinha na Brigada Militar, tá? É isso que fala aqui. Que mais, pessoal? A agregação é feita pelo governador do estado para os oficiais e pelo comandante-geral para os praças. Sempre que for relativo ao oficial, pessoal, é o governador, tá? Salvo a perda, né, da patente para os oficiais, que são considerados indignos para o oficialato, a perda da patente oficial é somente o Tribunal de Justiça Militar. Agora, tirando isso, qualquer outra coisa que seja relativa aos oficiais é o governador do estado, tá? Reversão, pessoal, próximo tópico. Ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao quadro, tão logo cesse o motivo de sua agregação, tá? Então, reversão é o cara tá em licença saúde mais do que 1 ano, por exemplo, o agregado está em licença saúde, mais do que 1 ano ali ele fica agregado, beleza. Ele cessou o motivo lá da problema de saúde dele, ele volta. Como é que é o nome do termo? Reversão, entendeu? Isso aqui é questão de prova, os caras botam. Como é que vai ser? Como é que tá escrito lá? Vai ficar escrito assim, ó. É o ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo se é esse motivo que determinou sua agregação. 2 pontos. Aí vai ter algumas coisas lá. Reversão, reintegração, recondução, vai ter um monte de... Principalmente começando com a letra R. Vocês precisam saber que o nome é reversão.
Deu, tá? Excedentes. Excedente, outra terminologia da nossa lei, 10.990. Situação transitória a que automaticamente passa o servidor militar que, cessado o motivo da sua agregação, reverte ao quadro, estando esse com efetivo completo. O cara, vamos usar o mesmo exemplo, saúde. Aí ele estava afastado por motivo de saúde, passados 2 anos, por exemplo, a saúde, ele vai... não, aí seria já reserva remunerada. Não, você quer ficar dentro de um ano, entre 1 ano e 2. Aí ele está agregado porque está com problema de saúde, tá? Daí o que acontece? Alguém vai ter que ocupar a vaga dele lá naquela unidade operacional, lá onde ele trabalhava, né? Daí ele volta, já está com a vaga ocupada. O que vai acontecer? O colega que estava no lugar dele permanece e ele fica como excedente, é isso? Cessou o motivo, ele volta, tá? Outra possibilidade, aguarda a colocação que faz jus aí na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando mesmo com seu efetivo completo, tá? Transferir de quadro, ele subiu na carreira, né? O efetivo está completo lá, ele saiu de soldado para sargento, mas já está por algum motivo, judicialmente, por exemplo, né? Porque foi preterido, teve ressarcimento de preterição, que até falo mais adiante aqui, né? Que acaba sendo meio repetitivo. Ele vai para... alguém que era mais moderno que ele virou sargento antes dele. Daí ele ingressa na justiça e ganha, ou até mesmo administrativamente. Daí ele ocupa aquela vaga. É isso. Ele vai ocupar como excedente. Porque não vai, aquele colega que foi não vai perder a vaga que já ocupou. E ele vai ganhar a vaga dele, na escala hierárquica dele, né? Superior hierárquico àquele colega que não poderia estar na frente dele, vai ser superior. Ele vai para o nível hierárquico que ele deveria estar mesmo, né? Só que ele não... aquele colega não perde a vaga e ele fica lá como excedente. É isso. Mas ele está lá, tá? Com todos os seus méritos, né? Com a sua escala hierárquica, né? E por aí vai, tá? Outra possibilidade, promovido por bravura sem haver vaga. O comandante, os militares, eles podem ser promovidos por bravura, por atos aí que saem do normal, né? Que na verdade o policial militar em geral ele deveria ser promovido por bravura quase todos os dias, né? Quando ele sai para a rua, não tem praticamente um santo dia que um PM um brigado militar, né? Que ele não prenda alguém que esteja batendo uma mulher, ou que ele salve uma vida, mas beleza, aquilo que realmente sai da rotina do policial militar, né? Ele pode ser promovido por bravura. E não tem vaga lá, por exemplo, no sargento. Já está ocupado o quadro de sargentos. Ele fica como excedente, tá? Quando é promovido indevidamente também, é aquele cara que foi promovido indevidamente, lembra? Ele segue lá como excedente. Sendo mais moderno na hierarquia, ultrapassa o efetivo do seu quadro em virtude de promoção de outro servidor em ressarcimento de preterição. Entenderam? O que é esse ressarcimento de preterição? Aquele cara entrou com a ação na justiça, o que foi preterido, entrou, ganhou, o judiciário ou o comandante mandou botar o cara na vaga que ele deveria ter ocupado desde sempre, né? E um mais moderno lá, né? Um mais moderno fica, digamos assim, a mais, digamos assim, né? Então o pessoal ali fica uns excedentes ali, mas eles não perdem a vaga, tá? A última, cessado o motivo que determinou a reforma por incapacidade. Daí ele retorna. E só quando ele retorna, diz aqui, o quadro já estaria completo. Isso aqui, pessoal, é só para fins de prova mesmo, tá, pessoal? Para ter na lei, porque o quadro da brigada nunca está completo, tá? Ou dos bombeiros. É que nem nas outras polícias também, assim, tá? Mas vamos botar que se tivesse completo o quadro, daí ele estava reformado por incapacidade definitiva e voltou. Porque ele não tem mais curou a doença que ele estava lá por junta médica oficial, né? Diz que ele já está curado, ele volta. Se o quadro está completo, ele fica como excedente. Entenderam qual é a lógica? É importante que vocês leiam o artigo 97. Muito possível que caia na prova, tá? No concurso. Outro conceito, artigo 98, do ausente. É um servidor que por mais de 24 horas consecutivas ou deixa de comparecer à organização militar, tá? Ou deixa de comparecer, ou
ausenta-se sem licença da organização policial militar. Então, ele é considerado ausente. Então, o prazo é 24 horas. O cara deveria ter comparecido na organização policial militar, que chama OPM, né? Não compareceu. Ele está ausente no primeiro momento, tá? Ou se ele não pede licença para o comando, né? Da organização, não tem licença aí para ausentar-se, tá? Os militares eles precisam de autorização, tá, pessoal? É diferente do servidor civil. O servidor civil ele não precisa pedir autorização de ninguém para viajar, para sair fora. Entendeu? Mas o servidor militar ele precisa comunicar a organização policial quando ele vai sair da circunscrição, tá bom? Prazo 24 horas. Na sequência, nós temos aqui do desaparecimento e do extravio. Desaparecido é aquele que está no desempenho de qualquer serviço, em viagem, operação policial militar, calamidade, tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias e não houver indício de deserção. Então o cara está desaparecido. Entenderam? Se tiver indício de deserção, ainda ele não é considerado desaparecido. Tá? Percebam, ele está trabalhando em viagem, em operação policial militar ou em caso de calamidade pública, o paradeiro dele é ignorado por mais de 8 dias. Tá? E não tem indício de deserção, então ele é considerado desaparecido. Tá? Se ele permanecer por mais de 30 dias, esse desaparecido, ele será considerado oficialmente extraviado. Então, primeiro ponto, 24 horas, né? Sumiu 24 horas, ausente. Mais de 8 dias, desaparecido, tá? E por mais de 30 dias, extraviado. É uma evolução daquele desaparecimento do militar, tá? O artigo 100. O artigo 100 eu vou deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Gravarei na sequência.